Bom dia, estamos aqui para mais uma aula de mundo do trabalho e hoje a gente vai falar de plano de negócios. Só que a gente vai dar continuidade a essa fala com a apresentação de análise de mercado. Por que é importante você fazer uma análise de mercado do seu negócio e como que ele tem que constar no seu plano de negócios? Vamos lá. Olha só, para se fazer uma análise de mercado, a gente tem que levar em consideração três fatores: o estudo dos clientes, o estudo da concorrência e o estudo dos fornecedores. Vamos começar devagar. Vamos primeiro perceber que cliente é esse que a gente tenta atingir em nossos negócios. Para identificar corretamente o seu cliente, é necessário lembrar que ele não compra apenas um produto, ele não vai apenas por uma relação de preço. O cliente, ele compra soluções para algo que ele precisa ou deseja. Ou seja, se o que você está oferecendo soluciona uma dificuldade que ele tem na vida dele, ele vai pagar o preço que for. Então é importante você pensar nisso. Você tem que oferecer uma solução para esse cliente e não apenas preço. Por isso, é importante seguir alguns passos para fazer essa identificação de uma maneira mais acertada. O primeiro passo que a gente tem é identificar as características gerais do cliente. Por exemplo, se é uma pessoa física, qual é a faixa etária dessa clientela? Na maioria são homens ou mulheres, tem uma família grande ou pequena, qual é o trabalho dessa pessoa, qual é a faixa salarial que ela possui, qual é a escolaridade que ela tem, qual é a região onde ela mora. Se for pessoa jurídica são outras empresas, lembrem-se disso. Qual é o ramo de atuação dessa empresa, que tipo de produtos ou serviços elas oferecem, quantos empregados elas possuem, há quanto tempo estão no mercado, possuem filial? Onde? Qual é a sua capacidade de pagamento? Tem uma boa imagem no mercado? E a gente vai passando, à medida que a gente responde essas questões, a gente vai passando para outros passos, né? Que é, o segundo passo que a gente tem é identificar os interesses e os comportamentos desses clientes. Por exemplo, qual é a quantidade, com qual frequência que eles compram esse tipo de produto ou serviço que você quer oferecer, onde eles costumam comprar, que preço que eles pagam atualmente por esse produto ou serviço em outra empresa, em um outro negócio, qual é o similar, quanto custa. O terceiro passo é identificar o que leva essas pessoas a comprar. É o preço? É a qualidade dos produtos ou dos serviços? É a marca? É o prazo da entrega? O prazo do pagamento? É o atendimento da sua empresa? O quarto passo e o último para fazer essa identificação é onde estão os seus clientes. Qual é o tamanho do mercado que você vai atuar? É apenas a sua rua? É o seu bairro, a sua cidade, o seu estado? É o país inteiro ou você vai exportar para outros países? Os seus clientes vão encontrar a sua empresa com facilidade? Responda essas questões porque é a partir delas que você vai conseguir entender melhor os seus clientes. E aí a gente tem algumas dicas importantes. Primeiro, escolha apenas uma parte do mercado para que você consiga atendê-lo bem. Encontre um grupo de pessoas ou empresas com características e necessidades semelhantes e trate-os de maneira especial. Uma empresa só é viável quando ela tem clientes em quantidade e com poder de compra suficiente para realizar vendas que cubram suas despesas, gerando lucro. E várias técnicas podem ser usadas para pesquisar os seus consumidores. E vão desde a aplicação de questionários, entrevistas, conversas informais com clientes potenciais até a observação da sua concorrência. Tá? Por falar em concorrência, vamos passar adiante e estudar os nossos concorrentes. Quem são eles? Para começar, para deixar isso bem claro, são as empresas que atuam no ramo de atividades que você vai atuar.
disputando os clientes do mesmo nicho de mercado que você tem, buscando satisfazer a necessidade deles. Lembrem-se, um negócio não é só uma questão de preço, tá? Tem que ter uma relação custo-benefício e você tem que suprir a necessidade do cliente, seja ela qual for, tá? Procure identificar quem são seus principais concorrentes. Após visite-os, examine tanto suas boas práticas quanto as suas deficiências. Vejamos, se a gente for montar uma lista, primeiramente, enumere os pontos fortes e fracos da sua concorrência em relação à qualidade dos materiais empregados, cores, tamanhos, embalagens, variedades, tá? E outras questões envolvidas, o preço cobrado, a localização da empresa, condições de pagamento, como prazos concedidos, descontos praticados, formas de pagamento, atendimento prestado, isso é importante, os serviços disponibilizados, qual é o horário de funcionamento, a entrega em domicílio, tem teleatendimento, não tem, tem chat, como é o site da empresa, e quais são as garantias que estas empresas, que os seus concorrentes oferecem para a clientela. Após fazer essa pesquisa com várias pessoas, com várias empresas concorrentes, compare e elabore algumas conclusões em cima dos seus resultados. A sua empresa vai poder competir com as outras que já estão há mais tempo nesse ramo? O que fará as pessoas deixarem de ir aos concorrentes para comprar da sua empresa? Há espaço para todos, incluindo você? Se a resposta for sim a essas 3 questões, explique os motivos disso. Caso contrário, que mudanças devem ser feitas para você concorrer em pé de igualdade com as empresas que já estão há mais tempo no mercado? E uma coisa para pensar, muito interessante, a concorrência, ela deve ser vista como uma situação favorável, não somente como algo desfavorável. Porque bons concorrentes servem como parâmetro de comparação e de parceria, além de ser uma fonte de estímulo à melhoria constante. Ok? E por fim, agora, a gente vai passar ao estudo dos fornecedores. O que são os fornecedores? São as pessoas e empresas que irão fornecer matérias-primas, equipamentos necessários para a fabricação ou venda de bens e serviços. Inicie o estudo dos fornecedores da seguinte maneira. Primeiro, faça um levantamento de quem poderá te fornecer equipamentos, ferramentas, móveis, utensílios, matérias-primas, embalagens, mercadorias e serviços. Pesquise relações de fornecedores em catálogos de feiras, sindicatos, o Sebrae tem vários catálogos nesse sentido, e na internet. Eu nem sei se a gente pode falar hoje em catálogo telefônico, né? A internet hoje é o grande suporte para esse tipo de pesquisa, mas tudo bem. Pesquise, depois que você fez uma relaçãozinha de fornecedores, pesquisa pessoalmente ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por e-mail, questões como preço, qualidade, condições de pagamento e o prazo médio das entregas. Tá? Esse fornecedor dá conta de cumprir aquilo que você precisa dentro do prazo? Você tem que avaliar esse ponto. Porque essas informações serão úteis para determinar qual é o investimento inicial e quais serão as despesas do seu negócio. Está vendo como as coisas se ligam? A gente começou a falar sobre sumário executivo na aula passada e, num primeiro momento, a gente está fazendo como um exercício de redação, mas agora estão chegando mais dados para a gente conseguir complementar este sumário executivo de uma maneira mais assertiva. Tá? Depois de ter pesquisado tudo isso e ter selecionado seus principais fornecedores ou seus melhores fornecedores, mantenha um cadastro atualizado deles, certo? Existem algumas dicas importantes e que é bom a gente pensar a respeito. Quando a gente vai pesquisar sobre fornecedores,
analise pelo menos 3 empresas para cada artigo que você precisa. Tá? E mesmo escolhendo um entre vários fornecedores, é importante você não ter contato com todos, ou pelo menos com os principais, porque não é possível você prever quando que um fornecedor vai enfrentar dificuldades. Vai que um dia faltou matéria-prima para o fornecedor te dar o produto que você precisa para fazer o seu serviço. E nessa matéria-prima que era necessária, ele vai atrasar a entrega dele e vai fazer, por efeito cascata, atrasar todo o seu cronograma de entrega para os seus clientes. Então, se um fornecedor dá problema, você já tem outro ali na sua lista para eliminar possíveis desconfortos entre você e a sua clientela. Quando você adquirir matérias-primas, insumos ou mercadorias, faça um estudo de verificação da capacidade técnica dos fornecedores. O que isso significa? Tá? Que todo fornecedor ele deve ser capaz de suprir o material ou as mercadorias que você precisa, na qualidade que você pediu, dentro do prazo que você pediu, aquilo que você estipulou como prazo, e com o preço combinado. Se alguma coisa falha aí, talvez esse fornecedor não seja o melhor para você. A tomada e a comparação de preços facilitam e muito a coleta de informações sobre aquilo que se deseja adquirir, tá? Aumentando as chances de você tomar decisões mais acertadas a respeito do seu negócio. E, por fim, verifique se é exigida a quantidade mínima de compra e lembre-se de evitar intermediários sempre que possível. Porque quanto mais intermediário entra na jogada, mais caro o preço final do fornecedor fica para você. Por último, mas não menos importante, planeje como irá buscar informações sobre o mercado consumidor, concorrente e fornecedor. Crie uma agenda de trabalho, porque conhecer o mercado é uma das tarefas mais importantes para a elaboração do seu plano de negócio. E não pense que, finalizado isso, você nunca mais vai analisar o mercado. Você tem que analisar o mercado constantemente, mesmo quando o seu negócio estiver rendendo assim milhares e milhões de reais por ano, ok? Bom, sobre análise de plano de mercado, análise de mercado, desculpa, é isso o que nós temos a falar hoje. E eu vou propor para vocês a continuidade no nosso exercício, da nossa montagem do plano de negócios. Semana passada a gente começou com o sumário executivo e agora a gente vai continuar com a análise de mercado dentro do negócio que vocês já têm propostos. Lembra que a gente começou esse grande exercício com a montagem do nosso quadro de modelo de negócios e a partir dele a gente foi construindo o sumário executivo. Então, não saia daí. Eu vou explicar para vocês como fazer a próxima parte, tá? Segue aí no nosso vídeo. Aguarde! Agora, eu vou explicar para vocês como que vai ser feita a tarefa de mundo do trabalho dessa semana, começando no dia 22 e finalizando no dia 29. Vou mostrar para vocês os slides explicativos. A exemplo do que a gente fez na aula passada, vocês vão redigir, vão fazer uma análise de mercado e vão compilar os dados acrescentando ao plano de negócio que vocês já estão fazendo, que começaram a fazer desde a semana passada com o sumário executivo. Então, vamos lá. Vocês têm que seguir as indicações que eu coloquei nos slides e para completar a sua análise de mercado. E aí você vai digitar tudo isso em um editor de textos. Pode ser o Microsoft Office Word, pode ser o OpenOffice, pode ser o documento Google. E depois de salvar esse arquivo, ele está bonitinho do jeito que tem que estar, você vai salvar esse arquivo e anexar
lá na nossa sala do Google Classroom, tá? De preferência antes do prazo de entrega terminar. Então, a gente vai começar com o título da análise de mercado. Repara que a gente começou com o estudo dos clientes. Tenho o público-alvo, eu vou fazer uma redação, depois de ter respondido todas aquelas perguntas, um pequeno parágrafo sobre qual é o público-alvo. Depois eu vou para o comportamento dos clientes, qual é o interesse deles, e na sequência eu vou para a área de abrangência, onde que eles estão, até onde que a minha empresa vai funcionar. Na sequência, eu vou fazer um estudo da minha concorrência. Lembra que isso é importante. Então, eu vou me colocar nessa concorrência até para ver todas essas questões que a tabela que vocês estão vendo está demonstrando. Qual é a qualidade, qual é o preço, quais as condições de pagamento, a localização, o atendimento, porque tudo isso conta na hora do cliente formular a sua decisão final em cima disso. Quais são os serviços garantidos, os serviços aos clientes, quais são as garantias oferecidas. Então, nomeie a sua empresa, nomeie a sua concorrência e qual que é o principal que elas podem oferecer para você. Tá? Então, fazer uma tabela dessa não é difícil, já eu vou passar para um editor de textos para mostrar para vocês como é que funciona. Então, aguarde um pouquinho. Depois que você fechou o estudo dos concorrentes, segue o próximo modelo para fazer o estudo dos fornecedores. E aí aqui tá, não é um texto construído de novo, mas você vai fazer uma tabela em cima do texto. Calma que eu vou explicar como. E usa a tabela que está sendo mostrada como modelo. Quais são as matérias, quais são os insumos, quais são os móveis, o que você precisa para ter a sua empresa montada. Você vai descrever cada item, vai dar o nome do fornecedor principal que você já pesquisou, qual é o preço, qual é a condição de pagamento que esse fornecedor dá para você, o prazo de entrega, qual é a localização dele, está dentro da sua cidade, está dentro do seu estado, está em outro estado, vem de outro país, tudo isso conta no preço final do custo do seu produto, ok? Então, lembre-se disso. Eu vou agora mostrar como que vocês vão fazer isso no Word, que nem eu fiz no vídeo passado com o sumário executivo. Aguenta aí e não saia ainda da nossa videoaula, por favor. Vou abrir para vocês um documento vazio do Word para vocês perceberem como fazer formatação e digitação da análise de mercado. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam, o Word ele já vai abrir direto com a fonte calibre aqui em cima, o tamanho da letra, o tamanho da fonte 11, aqui, conforme indicado, com alinhamento completamente à esquerda. E o parágrafo, tá? Eu vou abrir aqui essa setinha para vocês verem. Ele vai estar alinhado à esquerda com espaçamento de 8 pontos entre cada linha. Coloque isso aqui zerado, espaçamento entre linhas simples, dá OK, coloca tudo em justificado e o tamanho 12. Pode permanecer na fonte calibre, não tem problema nenhum. Vou começar fazendo o nosso cabeçalho, tá? Completo. Então, Escola SESI Campinas. Coloco minha data. Vamos dizer que vocês vão colocar isso em abril, 29 de abril de 2020. Nome. Não vou colocar nenhum nome aqui, porque é vocês que vão digitar, tá? Professora. Pode colocar só Rejane, eu sei que meu sobrenome é bem complicado, não tem problema. E aí eu tenho que colocar a disciplina Mundo do Trabalho. Esclareça também, tá? Aqui, ó, no nome de vocês, a hora que vocês colocarem o nome completo, por favor, aperte a tecla tabulação até chegar mais no cantinho e coloque série. Primeiro, por exemplo, 1. Ok? E aí você coloca 2, 3, 4, 5. Tanto faz. Se você colocar só a seta para baixo, você vai para o lugar onde você tem que ir.
dou 3 espaços com Enter, 1, 2, 3, e coloco o título. Para colocar o título, eu posso acrescentar aqui em negrito, tá? Atividade de mundo do trabalho. Opa, coloque em maiúsculo o trabalho, por favor, porque é um título. 2 pontos. Análise de mercado. Preciso colocar ponto final? Não, porque é um título. Então, eu vou selecionar, centralizar, e é isso. Dou mais 3 espaços. 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter. Regiane, como é que eu faço para voltar ao parágrafo justificado, que é esse retinho? É só apertar aqui nesse botão que vocês estão vendo agora. Apertei, voltei ali para a esquerda. Vou começar a preencher, então, os meus dados. Eu posso colocar, continuar em negrito, estudo dos clientes. E agora eu vou tirar do negrito, porque eu vou colocar o meu ponto 1. Vocês vão ver que já vai ter a numeração automática, um espaçozinho bonitinho. Coloco público, alvo, que é o perfil dos meus clientes, né? Vou pegar, por exemplo, os doces que eu fiz de exemplo da outra vez. Qual é o público-alvo dos meus clientes? Qual é o meu público-alvo? Pessoas que queiram organizar festas e comemorações diversas. Então, eu tenho como público-alvo, seja ele adulto, ou infantil, por exemplo. Terminei o perfil dos meus clientes, eu vou para o meu comportamento. Comportamento dos clientes. Interesses e o que os levam a comprar. Vamos lá. Os interesses são adquirir produtos de qualidade a um preço acessível. Então, se eu tenho doces saborosos, preferencialmente gostam de doces que sejam saborosos. Então, esse é o meu comportamento, né? Não importando se para adquirir sabor paguem um valor mais elevado pelo produto. Então, aí eu já tenho um estudo. E a minha área de abrangência? Onde estão os meus clientes? Tá? Não vou colocar o parêntese. Eu vou colocar que eles estão em Goiânia, porque eu estou trabalhando com uma empresa ainda muito pequena. Terminei de cumprir isso. Agora, eu vou para o estudo dos meus concorrentes, tá? Vai numerar automaticamente, é só dar Enter de novo e dar um espaço que a gente começa a próxima área. E aí, como eu estou mudando o título, eu vou colocar o negrito de novo, tá? Se vocês perceberem, ele foi automaticamente acionado aqui nesse N, negrito, itálico e sublinhado. Tem alguns editores de texto que dão alguns comandos que a gente pode fazer já, apertando Ctrl S para o sublinhado, Ctrl I para o itálico e o Ctrl N para o negrito, no caso do Word. Não tem problema, é só vocês decorarem esses comandos. Dou Enter de novo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como construir esta tabela de exemplo, tá? Que eu coloquei para vocês nos slides. Então, onde que eu faço isso? Eu vou aqui em inserir, segue o mouse.
Inserir tabela. A minha tabelinha que eu pedi para vocês colocarem tem 8 colunas e 4 linhas. Então, aqui já me dá uma opção 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Eu pedi 4 linhas. Repara no meu texto, 5 linhas, desculpa, que já está aparecendo a tabela lá embaixo. Aonde eu quero que ela fique, ela vai aparecer. Ó, fiz a minha tabela. Aí eu formatar da maneira como eu quero, tá? Então, na primeira coluna, eu tenho que colocar qualidade, porque é isso que eu estou olhando. Na segunda coluna, qual é o preço, que é isso que eu estou olhando. Terceira coluna, preencho do mesmo jeitinho, tá? Que está no exemplo do slide que eu mostrei para vocês agora há pouco. Localização da empresa, atendimento, serviços aos clientes e as garantias oferecidas. Regiane, ficou muito grande essa letra. Como eu faço para diminuir? Seleciona tudo, aperta o Shift e a seta na direção que você quer. Vai aqui em cima, ó, o tamanho da fonte. Coloca 10. Começou a melhorar? Perfeito. Ó, 10 ainda está grande. O que eu posso fazer mais? Coloca 9. Vamos ver se melhora. Começou a melhorar? Eu posso também ajustar o tamanho, ó, da coluna. Posso vir mais para cá, fazendo linha por linha. Ó, tá vendo? E aí, fica mais fácil eu controlar, tem que ter um pouco de paciência aqui, o tamanho da minha coluna. Aí, ó, começou a diminuir o tamanho aqui. Preço, posso diminuir. Qualidade, também posso diminuir. Então, vamos ver. A minha empresa, o nome vai ser super original. Doces Doceis. Em Goiânia. Bonitinho. Vou diminuir o tamanho da fonte aqui também, colocando 9. Aí eu não tenho tanta criatividade para a minha concorrência, então vou colocar concorrente 1, concorrente 2, as minhas conclusões, para ver se eu tenho viabilidade para a minha empresa. Lembra disso. Para eu conseguir destacar as minhas informações, olha só. Aqui eu posso colocar empresas. Não tem problema também. Para eu conseguir destacar as minhas informações, olha só. Eu posso selecionar. Como que eu faço essa seleção, Regiane? Vou com a setinha, aperto o Shift e a seta. Fica tudo cinza assim. Coloque em negrito. Pronto. Essa coluna aqui eu também posso selecionar no mesmo esquema. Ó. Shift, seta, negrito. E aí eu acrescento célula por célula da minha tabela a informação de cada empresa que eu vou ter. Só que nas conclusões eu não tenho, assim, eu tenho que fazer algo mais inteirão. O que eu posso fazer aqui? Simples. Seleciono a célula inteira, eu vou mesclar essa linha. Como que eu faço essa mescla? Vou aqui tá vendo que a hora que eu comecei a trabalhar na ferramenta, nas tabelas, veio esse aqui, ferramenta de tabela? Vem em layout e vão me dar algumas opções. Aqui em cima, mesclar células, eu tenho uma linha inteirinha só para mim. Ficou uma linha muito pequena, Regiane, para fazer minhas conclusões. Não, porque no momento em que você começar a digitar, se o texto for muito grande, a tabela vai começar a se ajustar automaticamente à sua escrita. Levo em consideração os principais concorrentes
do mercado e o que eles oferecem à clientela. Observo que existe viabilidade de operação. Vou parar por aqui, porque já chegou no ponto que eu queria. Viu que no momento que eu comecei a digitar a linha, começou a crescer a tabela? Então, é isso. Não se preocupe. Terminou o estudo dos concorrentes? Lindo! Porque agora a gente vai para o estudo dos fornecedores. Como que a gente vai fazer o estudo dos fornecedores? Do mesmo jeitinho que a gente fez a tabela do estudo dos concorrentes. Vou colocar aqui o meu título, estudo dos fornecedores. Dou Enter de novo, tiro do negrito e vou em inserir tabela. Ó, inserir tabela. Tenho que selecionar os itens que eu quero. Vou colocar uns 10 itens aqui. Só que eu tenho que colocar também a linha de título. Então, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 linhas só, não tem como. E 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz tudo isso. Vou fazer a mesma coisa. Volto para a página inicial. A tabela é pequena, então eu posso colocar uma letra, um tamanho de fonte menor. Então, aqui, ordem, descrição dos itens a serem adquiridos. Vamos lá. Matérias-primas, insumos, mercadorias. Não vou colocar aqui porque senão vai ficar muito grande. Nome do fornecedor de cada item. Preço de cada item unitário, tá? Condições de pagamento que esse fornecedor te dá. Qual é o prazo de entrega dele? E a localização. Estado, município ou estado, tá? Opa. Município. Grande, ficou muito grande de novo, não tem problema. Então, vamos lá. Coloco, venho aqui no tamanho da fonte, coloco tudo 9, aproveito que está tudo selecionado e já aperto o negrito. Pronto, ficou perfeito. E aí eu vou numerar 8 pontos, 7, né? Aqui no caso. 1, 2, 3. Como que eu faço para ir para a linha de baixo? Só aperta a setinha para baixo. Tá? Que tiver 5, 6, 7. Ficou muito grande também, não tem problema. Seleciono tudo, Shift, seta, coloco 9, coloco em negrito, e aqui eu posso fazer uma gracinha, posso colocar centralizado, tá? Isso aqui eu também posso colocar centralizado, fica mais fácil. Esse aqui eu já centralizei. Vamos ver, vamos fazer as coisas direitinho, né? Pronto, ficou bonitinho. Aí, ordem. A gente é pequeno, né? Não tem problema. A descrição, às vezes eu vou ter que escrever mais, então eu posso aumentar a tabela, tá? Pronto. Tô com a minha tabela pronta? Tô. Agora é só começar a preencher. Vamos pensar, o que eu preciso para fazer docinho? Vamos pensar no brigadeiro. Leite condensado. Quem é que vai ser meu fornecedor? Lembra que eu tenho que pesquisar o fornecedor antes, tá? Então, cacau em pó. O que eu preciso mais para fazer o doce? Embalagem. E assim sucessivamente, eu vou preenchendo cada item da minha planilha, tá? Com o nome do fornecedor, com preço, condição de pagamento, localização município, enfim. É desse jeito que a gente vai fazer esse documento, tá bom? Rejane, eu não tenho toda essa rapidez com o computador.
e não tenho computador em casa, tenho só o celular, posso fazer no meu caderno e fotografar e mandar para você? Pode, não tem problema. O que eu quero é que você experimente. Se você tem a condição de fazer esse trabalho no computador, faça. Veja o vídeo, veja de novo o tutorial que eu mostrei agora para vocês como digitar. Se você não tem condição e vai ter que fazer à mão, ok. Só que eu vou pedir para você escrever à mão o relatório, a análise de mercado, da maneira como eu expliquei no vídeo, como se fosse digitado, respeitando os espaços, tendo cabeçalho, fazendo a tabela. Não faça a tabela de qualquer jeito à mão, não. Use uma régua bonitinha, tá? É importante isso. Coloca as linhas bonitinhas na tabela. Não tem problema. O que importa para mim é que você exercite a criação dessa análise de mercado, que você faça essa atividade. Mais para frente você vai ter a chance de usar o computador com toda a certeza, mas não se esqueça de fazer a tarefa, ok? Bom, por hoje é só. Mais tarde a gente se encontra no Zoom. Caso tenha alguma dúvida aqui, eu vou retomar esse conteúdo de qualquer maneira e vou abrir espaço para dúvidas, inclusive de como se fazer essa tarefa e como enviar. Lembra que todas as nossas atividades, elas estão sendo enviadas diretamente pelas salas de aula de vocês no Google Classroom. Então, mande lá e devolva a tarefa para mim, que eu já faço a correção para vocês. Isso, muito obrigada por estarem aqui até o final desta aula. Beijos a todos vocês, fiquem em casa, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.